polêmica da loira sambando. E aí eu pergunto a vocês, existe racismo reverso no Brasil? Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não deixem aqui de colocar o like de vocês, de seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter sempre muito bem informado. Vamos trabalhar aqui um caso que vem levantando aí muitas polêmicas na rede social. Viralizou na internet o vídeo de uma loira em uma roda de samba, na qual algumas mulheres negras ficaram aparentemente incomodadas com a situação. O caso é complexo, delicado, envolve aí diversos debates, a exemplo da temática envolvendo racismo estrutural e da apropriação cultural. De um lado, nós temos aí pessoas afirmando que nós tivemos um racismo praticado contra essa mulher loira, e de outro lado, afirmam a existência de um racismo estrutural, pois em um espaço culturalmente e historicamente relacionado à população negra, conferiu-se visibilidade e protagonismo a uma pessoa branca, em detrimento das pessoas negras que estavam ali no mesmo local. O tema é polêmico, o tema é delicado, e eu quero analisar essa situação abordando temas jurídicos muito importantes para os concursos de carreiras jurídicas. Vamos iniciar aqui com alguns conceitos importantes para eventuais provas dos nossos alunos. O que vem a ser preconceito? O preconceito, como a própria palavra indica, consiste em um conceito prévio sobre algo, geralmente instrumentalizado pela ignorância, conhecimentos superficiais ou estereotipados, podendo ser positivo ou negativo. Analisado esse conceito de preconceito, passamos ao conceito de discriminação. A discriminação ocorre quando, com base em um tratamento injusto, concedem-se privilégios ou tratamentos negativos para uma pessoa ou grupo de pessoas. Além do conceito de preconceito, além do conceito de discriminação, vamos passar aqui ao conceito de racismo. Isso porque, ao longo da nossa exposição, nós vamos verificar a existência de alguns tipos diferentes de racismo. De acordo com a doutrina, existem 3 concepções do racismo. O racismo individual, que trata o racismo como uma atitude do indivíduo que pode ter um problema psicológico ou comportamental, por exemplo. Podemos ter o racismo institucional, que considera o racismo apenas o seu resultado de um mau funcionamento das instituições, e temos a possibilidade de existir um racismo estrutural, em que tem o racismo como normalidade, funcionando tanto como uma ideologia, quanto como uma prática de naturalização da desigualdade. Vamos aqui aprofundar um pouco mais essas questões envolvendo discriminação institucional e discriminação estrutural. Nós estamos diante aqui de teorias que abordam um aspecto coletivo da discriminação. E a discriminação ela pode ocorrer pelos mecanismos sociais e por meio de instituições, afastando-se aqui da ideia de discriminação interpessoal. E é por isso que a discriminação institucional ocorre no âmbito de instituições públicas ou privadas. E por meio dessa discriminação, instituições públicas ou privadas, agentes de um grupo dominante que controlam as formas de acesso, fazem perpetuar os preconceitos e subordinações de certos grupos vulneráveis. E a doutrina define a discriminação institucional como quaisquer ações políticas ou ideologias que produzem desvantagens relativas para grupos raciais minoritários quando comparadas a grupos raciais majoritários. Lembrando que democracia significa não apenas uma técnica de decisão da vontade da maioria, mas também a garantia de direitos fundamentais das minorias, inclusive permitindo o acesso a direitos e oportunidades. E o que vem a ser a discriminação estrutural? Essa discriminação estrutural, ela está presente justamente na dificuldade ou na falta de acesso de grupos minoritários e ou vulneráveis a esses direitos e oportunidades, seja no trabalho, no acesso à saúde, à educação, à moradia e outros direitos fundamentais. De acordo com a doutrina, a discriminação estrutural, ela ocorre quando a acumulação de desvantagens sociais causadas por diversas formas de discriminação concorre para a estratificação, que coloca certos grupos em uma situação de subordinação durável e permanente. Agora, para a gente ter uma fundamentação nessa ideia do racismo, eu quero trazer para vocês aqui, para os nossos alunos do Estratégia, a evolução que a gente deve utilizar nos nossos concursos de carreiras jurídicas envolvendo o direito fundamental à igualdade. Por quê? Nós tivemos, no Estado liberal, o surgimento de uma feição puramente formal da ideia de igualdade. A ideia de igualdade formal. Nessa ideia de igualdade formal, a gente nota uma perspectiva negativa
um não fazer do Estado, com os indivíduos sendo submetidos ao império geral da lei e da sua abstração. Essa ideia de igualdade formal, ela desconsidera desigualdades existentes no plano fático, almejando aqui evitar distinções, privilégios arbitrários, preconceitos e discriminações. Mas nós temos um avanço da igualdade formal para a igualdade material. O conceito de igualdade, saindo do Estado liberal e entrando no Estado social, sofre algumas alterações substanciais, surgindo a ideia de igualdade material, igualdade substancial, que agora não se restringe mais apenas ao plano jurídico formal, mas busca uma atuação positiva. Lembrando, Estado social agora, a atuação é positiva, almejando promover políticas públicas em prol de um tratamento efetivamente igualitário. Mas aqui estamos no Estratégia Carreira Jurídica, a gente busca aprofundar e ir além do que você vai achar aí nos manuais comuns. Então, nós temos também, assim como eu falei de uma passagem do Estado liberal para o Estado social, uma passagem do Estado social para o Estado democrático constitucional de direito, no qual a democracia é vista não apenas como o direito da maioria, mas também com o respeito aos direitos fundais das minorias e dos vulneráveis, sempre pautando-se na ideia de dignidade da pessoa humana como um valor supremo. E seguindo essa linha de raciocínio, nós temos mais um avanço no conceito de igualdade, a qual passa a ser formal, material e também igualdade como reconhecimento. Esse conceito de igualdade como reconhecimento, ele é verificado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso na DC 41. E o que ele diz? Igualdade como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Então vejam aqui essa evolução da ideia de igualdade, abrangendo tanto igualdade formal, igualdade material e igualdade como reconhecimento. Então nós iniciamos a nossa explicação trabalhando conceitos importantes envolvendo preconceito, discriminação, racismo, racismo individual, racismo institucional, racismo estrutural, e aí avançamos para uma fundamentação na ideia de igualdade, que é muito importante para os concursos de carreiras jurídicas. Agora, o que é interessante notar, que poucos alunos sabem, se vocês forem lá no Estatuto da Igualdade Racial, vocês vão achar alguns conceitos que são muito importantes, eventualmente, para vocês localizarem e informarem, prestarem atenção no momento da prova. Lá no Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, nós temos um conceito de discriminação racial ou étnico-racial, que vem a ser toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o conhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, temos na legislação o conceito de discriminação racial ou étnico-racial. Temos também o conceito de desigualdade racial, que é toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Temos também um conceito de desigualdade de gênero e raça, que seria essa assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Mas aí eu pergunto, existe racismo reverso no Brasil? Nós temos aqui 3 posicionamentos do que a gente mais escuta na doutrina e até mesmo por políticos e pelas pessoas aqui comentando sobre o tema. O primeiro posicionamento no seguinte sentido, olha, o que existiu nesse caso concreto não pode ser considerado racismo reverso. A ideia de que não existe e não pode ser aplicado o racismo reverso no nosso ordenamento jurídico. Então, o primeiro posicionamento é, nesse caso que a gente traz, não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso no nosso ordenamento jurídico. Segundo posicionamento seria, olha, no caso concreto existiu aqui o racismo reverso. E existe um terceiro posicionamento que ele fala assim, olha, não tem o que se falar em racismo reverso. O que existiu foi racismo propriamente dito. Não podemos falar em racismo reverso. E aí, o que deve ser cobrado em prova é a posição do Superior Tribunal de Justiça, HC 929002. Superior Tribunal de Justiça, HC 929002. Eu vou detalhar para vocês aqui. Qual que é o caso em exame? Foi um habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de injúria racial. Uma pessoa acusada de injúria racial, com pedido de trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de tipicidade da conduta e inépcia da denúncia. Por quê? A denúncia imputa ao paciente a prática de injúria racial,
porque ele ofendeu a honra de terceiro, chamando-o de escravista cabeça branca europeia, com base em mensagens enviadas por aplicativo de comunicação. O MP, lá de Alagoas, ofereceu denúncia por injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, considerando a ação penal pública incondicionada. Agora, qual que é a questão em discussão? A questão em discussão, ela consiste em saber se é possível que um homem negro pratique o crime de injúria racial contra uma pessoa branca, considerando a interpretação das normas de combate ao racismo e discriminação racial. Qual que foi a razão de decidir do Superior Tribunal de Justiça? Disse o STJ. A injúria racial, nos termos do artigo 2º-A da Lei 7716 de 89, visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados, não se aplicando a ofensas dirigidas a pessoas brancas por sua condição. Continua o STJ dizendo: o conceito de racismo reverso é rejeitado, pois o racismo é um fenômeno estrutural que historicamente afeta grupos minoritários, não se aplicando a grupos majoritários e em posição de poder. A interpretação das normas deve considerar a realidade concreta e a proteção de grupos minoritários, conforme as diretrizes de protocolo de julgamento com perspectiva racial do Conselho Nacional de Justiça. Qual foi o dispositivo e a tese de julgamento adotado pelo STJ? Foi concedida a ordem de ofício para afastar a interpretação de existência de crime de injúria racial em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição, anulando todos os atos praticados no feito originário. Tese de julgamento. Diz o STJ, a injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição. O racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados. E aí, qual que é a sua opinião sobre o tema? Vocês concordam ou não com o STJ? Não esqueçam aqui de deixar o seu like, de seguir o Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter super bem informados. E eu convido a vocês para conhecerem o nosso curso de Direito Constitucional para Defensoria Pública, onde eu trabalho uma aula específica envolvendo direito antidiscriminatório. Tema aí que vem sendo muito cobrado nos concursos de defensoria pública, com todos esses temas que eu trouxe aqui para vocês. A gente trabalha e aprofunda teoria crítica da raça e diversos outros temas importantíssimos para os concursos de carreiras jurídicas. Então, pessoal, não deixem de colocar o seu like, de seguir o Estratégia, seguir a gente nas redes sociais. Espero que vocês estejam aqui acompanhando os nossos vídeos, porque a gente está sempre trazendo temas que são bem importantes para os concursos de carreiras jurídicas. Um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.